Olá, irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Samuel, pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Rio Acima, em Votorantim, e você está no nosso canal do YouTube participando de mais um encontro com a palavra. Queria aproveitar o momento para convidar você, se ainda não está inscrito, a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para não perder os novos conteúdos. E se esse vídeo te abençoou, se você gostou do conteúdo, você pode também compartilhar nas suas redes sociais para alcançar mais pessoas. E é claro, o mais importante, o convite para que você venha conhecer a nossa comunidade, as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo aqui na nossa igreja. Nós temos encontros toda semana às quartas-feiras, 7h30 da noite, que é a nossa reunião de oração, e aos domingos nós temos Escola Bíblica Dominical, 9h30 da manhã, e o culto às 7h30 da noite. Agora, no finalzinho de dezembro, tem algumas mudanças. Nos últimos 2 domingos, dia 24 e dia 31, os nossos cultos serão às 7 horas da noite e não teremos Escola Bíblica Dominical. Na Escola Bíblica Dominical estamos em recesso para planejamento e voltamos em fevereiro de 2024. Então fica o meu convite aí para que você venha participar com a gente. Vai ser muito bom poder receber e conhecer vocês também. Como eu já falei, você está no Encontro com a Palavra, o nosso tempo de estudo bíblico, leitura e explicação na medida que Deus nos capacita da sua palavra. Nos últimos vídeos você está acompanhando aí a série que tem estudado a primeira carta do apóstolo João. E hoje nós vamos ler 1 João capítulo 2, do versículo 3 ao 11, e nós vamos conversar sobre o tema Como conhecer um verdadeiro cristão. Vamos fazer a leitura desse texto, depois a gente vai caminhando sobre ele. 1 João 2, a partir do versículo 3. E nisso sabemos que temos o conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Assim, aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Amados, não lhes escrevo um novo mandamento, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas. Anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Esse é o texto que nós vamos conversar hoje. Bom, no primeiro capítulo da carta de João, o apóstolo ele identifica marcas de um falso cristão, aquele que fala, que se considera cristão, mas assim ele engana aos outros, engana a si mesmo e tenta enganar a Deus. Agora, porém, no segundo capítulo, João pondera sobre características dos verdadeiros cristãos. Bom, nós vivemos em contato com uma infinidade de pessoas que se dizem cristãs. O Brasil, para vocês terem uma ideia, é o segundo maior país cristão do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Segundo o último censo, nós somos 185 milhões de pessoas que professam a fé cristã aqui no nosso país. Mas a realidade de violência, de corrupção, de injustiças na qual nós vivemos nos faz questionar se somos realmente 185 milhões de cristãos verdadeiros. Essa semana eu li uma frase bastante interessante que dizia assim: não existe cristão sem caráter. O que existe é um indivíduo sem caráter que se diz cristão. Então, assim, observando o texto da Palavra de Deus, hoje nós vamos refletir como nós podemos conhecer um verdadeiro cristão, baseado no texto que nós acabamos de ler. Um tema que percorre toda a carta de João é justamente nos ajudar a identificar isso. Portanto, nós entendemos que é necessário observar essas coisas. E João ele enfatiza desde o princípio da carta até o final, as características que todo cristão demonstra na sua vida. A obediência como uma evidência moral
de que conhece a Deus, o amor como uma evidência comunitária e social de que conhece a Deus, e a fé em Cristo, que é uma evidência doutrinária de que conhece a Deus. Essas três características estão presentes em todo o texto e elas são inseparáveis entre si. Não dá para ter uma e dizer que não tem a outra e que isso seria suficiente. São atributos daquele que verdadeiramente morrem para si e recebem a vida que Cristo conquistou na cruz e andam como Ele andou, vivem como Ele viveu, amam como Ele amou. E com base no texto que nós lemos, nós vamos então nos concentrar desses aspectos que identificam o cristão, nós vamos concentrar em dois deles, em duas evidências do verdadeiro cristão. O primeiro deles, a obediência, como uma evidência ou um testemunho de que verdadeiramente conhecemos a Deus. E o segundo, o amor, como uma evidência de que nós caminhamos na luz a partir do momento que conhecemos a Deus. Primeiro ponto, a obediência como testemunho do verdadeiro conhecimento de Deus. Esse ponto específico se encontra nos primeiros versos, do 3 ao 6 do capítulo 2. Conhecer a Deus e ter comunhão com Ele é a própria essência da vida eterna, conforme está escrito em João capítulo 17, versículo 3. Comunhão com Deus e conhecimento de Deus são como dois lados da mesma moeda. A obediência é, portanto, o testemunho moral que identifica o verdadeiro cristão. No versículo 3, João relaciona o conhecimento de Deus com a obediência a Deus. Ele diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos. João ele afirma que, diante de uma sociedade onde eles viviam, uma cultura greco-romana, com fortes influências gnósticas, ali, naquela condição, eles precisavam manifestar que verdadeiramente conhecem a Deus. Para a filosofia grega, o conhecimento é fruto puramente do intelecto, e isso basta, isso é suficiente. Uma vida moral, ele não tem pouca importância, pouca relevância e não testifica a respeito do seu conhecimento intelectual. Esse é o pensamento grego. Para os gnósticos, já o conhecimento de Deus ele só seria possível a partir de experiências místicas que transcendessem o corpo físico, que na perspectiva do gnóstico, o físico é mau. Contudo, João ele discorda de ambas as visões. Para ele, o conhecimento máximo é o conhecimento de Deus que se dá através de Jesus Cristo, a maior revelação de Deus. Porque Jesus Cristo foi o único capaz de obedecer plenamente ao Pai. Na sua carta fica evidente que João, para ele, o verdadeiro conhecimento de Deus não se resume a um saber intelectual e também não se resume a experiências místicas, mas ele transborda para uma vida prática. O que João está dizendo é que nenhum conhecimento é verdadeiro se ele não for transformador. John Stott diz que nenhuma experiência religiosa é válida se não tiver consequências morais. O conhecimento intelectual e a experiência religiosa, elas precisam refletir no nosso caráter. Não conhecemos a Deus pelo tanto de informações que temos na mente, mas pelo grau de obediência que nós manifestamos na vida. As palavras de um homem devem ser provadas por suas obras. Se sua vida contradiz as suas palavras, o seu conhecimento de Deus é falso. João não pode conceber um conhecimento verdadeiro de Deus que não resulte necessariamente em obediência. Um outro autor que nós usamos também como referência nesse estudo chama-se Warren Wiersbe. Ele diz que a obediência pode ter três motivações. Nós obedecemos porque somos obrigados, nós obedecemos porque nós precisamos ou nós obedecemos porque queremos. O escravo obedece porque ele é obrigado, do contrário, ele é castigado. O empregado obedece porque precisa. Pode não gostar do seu trabalho, mas certamente gosta de receber o salário no final do mês. Precisa obedecer porque tem conta para pagar, uma família para alimentar. Mas o cristão, ele deve obedecer ao Pai Celestial porque ele quer, porque ele tem um relacionamento de amor com Deus. E Jesus disse isso: se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15.
Se a obediência testifica o conhecimento de Deus, por outro lado, no versículo 4, João afirma que a incoerência é a negação do conhecimento de Deus. Ele diz assim: aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, ele é mentiroso e nele não está a verdade. Se a obediência testifica o conhecimento, a desobediência nega tal conhecimento de Deus. Lá no Sermão do Monte, Jesus já destacava isso, o perigo da incoerência, pois engana-se a si mesmo aqueles que se acham conhecedores de Jesus Cristo, mas não praticam suas obras. No dia do juízo final, eles diante de Jesus vão dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não estamos expelindo demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? E aí Jesus lhes dirá explicitamente: nunca os conheci, apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. A nossa sociedade, queridos, ela é influenciada por esses mesmos pensamentos heréticos dos gnósticos e da filosofia grego-romana, uma filosofia dualista. Muitos agem com muita naturalidade e acham que não há problema nenhum em professar com os lábios alguma coisa que tem o conhecimento de Deus, mas com suas práticas negando completamente que conhecem a esse Deus. Jesus denuncia essas práticas. Lá em Mateus 15, 8 e 9, ele diz: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Já agora no capítulo 2 da primeira carta de João, nos versículos 6 e 7, João ele associa a obediência a Deus como também um testemunho da sua presença em nós. Ele diz: aquele, entretanto, que guarda sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele deve andar como ele andou. Portanto, só é possível estar em Deus, permanecer em Deus, andar como Jesus andou através da obediência. Até a sabedoria popular nos ajuda na compreensão desse texto. Aquele ditado que diz assim: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Se Deus está em nós, se nós andamos com Deus, seremos leais à sua palavra e assim o mundo inteiro reconhecerá que somos verdadeiramente cristãos. Olha uma frase interessante que eu li também num curso do Movimento Nacional de Oração. Diz assim: a agenda de Jesus era 100% dedicada a Deus. E é nisso que ele foi reconhecido como Messias. Ou nas palavras de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se formos capazes de viver como Jesus, submetendo a nossa vida, a nossa vontade, a nossa agenda à obediência a Deus, superando as nossas limitações para amar, para perdoar, para servir, submetendo a nossa vontade, se imitarmos Jesus em nossa vida, o mundo reconhecerá que somos verdadeiros cristãos. E só podemos dizer que permanecemos em Deus se andarmos como Jesus, em obediência à vontade do Pai. O primeiro ponto, portanto, diz respeito à obediência. A obediência é um testemunho de que conhecemos a Deus. Já o segundo ponto diz respeito ao amor ao próximo. O amor é a evidência verdadeira da caminhada na luz. Nós lemos a primeira parte e agora vamos focar um pouco na segunda parte desse capítulo, do verso 7 ao verso 11. Bom, se a obediência é a prova moral que identifica o cristão, o amor, então, ele é uma prova comunitária, uma prova social de que nós conhecemos a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. João aqui ele faz uma transição muito interessante na primeira parte do texto, do amor a Deus manifestado através da obediência para agora o amor ao próximo. Nos versículos 7 e 8, João faz um apelo aos princípios que são os mais elementares da fé cristã. Ele diz assim: eu não trago um mandamento novo, mas um antigo que vocês já têm desde o princípio. O amor ao próximo ele é inerente ao Evangelho, não é algo acrescentado posteriormente. Não é uma inovação, nem um adendo que surgiu
devido a necessidades da igreja primitiva. Não. Aqui João se refere ao que Jesus também ensinou, o amor ao próximo. O Antigo Testamento, a lei e os profetas já apontavam para esse princípio básico para o povo de Deus. Em Cristo, porém, esse mandamento agora ele ganha um corpo. Ele foi obedecido até as últimas consequências e assim nós temos um exemplo de amor próximo, capaz, um amor em quem nós podemos nos espelhar. O próprio Deus que ordenou também é o Deus que obedeceu o mandamento de amor ao próximo. Olha que coisa mais maravilhosa. Em Jesus o mandamento passa de uma lei a ser observada a fim de evitar uma condenação e se torna um princípio de vida a ser experimentado na comunidade. Em Jesus o mandamento de amor ao próximo é novo no que diz respeito à profundidade, é novo em extensão e é novo também na experiência. Agora no versículo 9, João faz um contraponto em relação ao amor. Ele fala que o testemunho, ele faz um contraponto em relação ao amor como testemunho de que conhecemos a Deus. Agora ele diz assim, no versículo 9, quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, então o ódio é o contraponto do amor, quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Queridos, isso é muito forte. O Evangelho é coerente. A fé confessada com os lábios precisa ser testificada nas obras. O ódio não deve ter lugar no coração daqueles que estão na luz. Assim, se realmente estamos na luz, o ódio precisa dar lugar para o perdão. Caso contrário, ainda estamos nas trevas. Não é possível ser cristão alimentando ódio por alguém que o feriu ou que o ofendeu, numa espécie de justiça própria, ou mesmo odiando um grupo de pessoas simplesmente por serem diferentes. O amor, ao contrário do que pode se pensar numa cultura moderna, não significa gostar de alguém ou desejar alguém. O amor, ele é uma escolha de obediência. O amor não é um sentimento, o amor é um mandamento, é uma ordem de Deus para ser obedecida. Nós amamos por obediência e não amamos porque temos afinidades uns com os outros. Se não nos consideramos capazes de perdoar e amar alguém que provoca os nossos sentimentos mais terríveis, se nos falta sabedoria para pôr em prática aquilo que nós professamos, a palavra diz: peça a Deus que a todos dá, com generosidade e sem reprovações, e lhe será concedido. Isso está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Quando João identifica o ódio com aqueles que ainda estão nas trevas, isso quer dizer que tal indivíduo precisa de conversão. Precisa que o Espírito Santo o visite e faça ele compreender o verdadeiro sentido do Evangelho de Jesus Cristo. Amor está ligado à luz, ódio está ligado a trevas. É simples assim, não tem um meio termo. No versículo seguinte, o 10, João associa as atitudes de amor em relação aos irmãos com um caminho livre, suave, para que outros conheçam a Cristo. Em contrapartida, aquele que diz uma coisa, mas vive outra, esse se torna um motivo de tropeço. Faz com que outras pessoas se enganem achando que estão fazendo bem, que estão fazendo certo, mas que vão cair e nem vão saber o porquê. Devemos ter uma vida coerente, porque nós também somos motivados pelo amor ao próximo, por aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo. A nossa prática de vida, a nossa prática de fé dá testemunho para os outros. Se ela for verdadeira, vai levar os outros a Cristo, mas se for falsa, levará à perdição. E como testemunhas de Cristo, outras pessoas estão nos observando e certamente as nossas atitudes condenarão ou então confirmarão as nossas palavras. Precisamos ter amor ao perdido e servir de exemplo, não servir de tropeço. Eu vou ler uma história aqui, que é uma história contada por um autor, um estudioso bíblico chamado Warren Wiersbe. Ele narra a história de um homem que certa noite andava por uma rua escura quando viu um ponto muito pequeno de luz vindo na sua direção, com movimentos
hesitantes para lá e para cá. Pensou que a pessoa carregando a luz talvez estivesse doente ou então bêbada, mas ao se aproximar, viu que o homem com a lanterna também segurava uma bengala. Por que será que um homem cego estava carregando uma lanterna acesa? O homem pensou e resolveu perguntar a ele. O cego sorriu e respondeu: eu carrego essa luz não para que eu veja, mas para que os outros me vejam. Não posso fazer coisa alguma a respeito da minha cegueira, mas posso fazer algo para não ser um tropeço. No versículo 11, agora, João associa esse ódio nutrido no coração a um veneno que destrói aqueles que se nutrem dele, porque deixa cega as pessoas de maneira que não são capazes de ver para onde estão indo e são cegos servindo de tropeço para outras pessoas que procuram a luz. Assim permanecem nas trevas. Mais uma vez, as trevas estão aí. Muitos teólogos estudiosos da Bíblia associam, e acertadamente eu acredito, que essas trevas são a escuridão produzida pelo pecado, que cega o mundo, que tira a capacidade de reconhecer o mal e faz com que permaneça na imoralidade física e imoralidade espiritual. Preste atenção nisso, alimentar o ódio é a mesma coisa que tomar um veneno esperando que o outro morra. Porém, quem permanece nas trevas não é o odiado, mas sim aquele que odeia. Mais adiante, ainda nessa primeira carta, João afirma mais uma vez a incoerência daqueles que dizem amar a Deus, mas odeiam ao seu irmão. Ele raciocina afirmando que quem não ama seu irmão, a quem ele pode ver, mas não pode amar a Deus, a quem ele não vê. Repetindo, João raciocina assim: como pode alguém dizer que não ama o seu irmão, a quem ele vê, mas ele diz que ama a Deus, a quem ele não vê? A maneira com que nós nos relacionamos com as pessoas diz muito, diz tudo a respeito da maneira como nós nos relacionamos com Deus. O Evangelho é completo e transforma completamente, de dentro para fora. Não apenas dentro, nem apenas fora. Transforma as nossas vidas na vertical e na horizontal, não apenas em uma ou em outra direção. O Evangelho ele é completo e assim deve ser vivido e experimentado. Percorremos os versículos 3 ao 11 desse capítulo 2 da primeira carta de João para perceber que a fé cristã ela contém confissão e ela contém prática. E ambas precisam ser coerentes entre si. Caso contrário, não é uma fé verdadeira. Nesse sentido, nós caminhamos sobre o aspecto da obediência como testemunho do verdadeiro conhecimento de Deus e do amor ao próximo como a evidência verdadeira daqueles que caminham na luz. Deixa eu falar uma coisa, se você se identificou negativamente com algumas dessas características e reconhece que precisa mudar, eu tenho algo para te dizer. Não tenha medo, porque é exatamente esse o propósito da carta de João. Esse é o propósito de toda a Bíblia. Isso mesmo. A Bíblia tem esse objetivo de denunciar as nossas falhas morais em relação àquilo que é puro, àquilo que é santo. A Bíblia tem o objetivo de corrigir as nossas falhas doutrinárias, daquilo que nós criamos em nossa mente, mas que está em desacordo com a palavra de Deus, para corrigi-las em amor. Se esse é o seu caso, saiba que Deus te ama, porque a palavra diz que Deus disciplina e corrige todos aqueles a quem Ele ama. Saiba também que há tempo e há recurso para mudar. O tempo é agora. O recurso ou os recursos são a palavra de Deus, esse conteúdo que você está assistindo e uma oração sincera para que o Espírito Santo opere a transformação em nós. Eu quero orar por você neste momento. Vamos falar com Deus?
Pai, diante da sua palavra, Deus, e diante da santidade do Senhor, inevitavelmente nós nos encontramos culpados, ó Pai. Mas para a glória, honra e louvor do nome de Jesus Cristo, nós somos alcançados por uma graça maravilhosa que, sem mérito nenhum da nossa parte, nos deu vida, nos deu salvação e nos liberta. Tira as vendas dos nossos olhos e nos faz enxergar. E enxergando, Pai, nós vemos as nossas dificuldades e limitações e clamamos, Pai, conforme a Tua palavra nos orienta. Perdoa-nos, Senhor, tem misericórdia de nós, corrige as nossas falhas morais, as nossas falhas de atitudes, ó Pai. Corrige as nossas falhas doutrinárias, aquilo que está encravado em nossa mente, em nosso coração, mas que não diz respeito à Tua palavra, Senhor. Nós não podemos fazer essa mudança, mas o Teu poder pode. O Espírito Santo que habita em nós, que nos convence do mal, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus, esse pode fazer uma transformação em nós conforme a Tua palavra, Deus. Por isso eu clamo na minha vida e na vida dos irmãos que acompanham. Transforma-nos conforme a Tua vontade, para que sejamos capazes de Te obedecer e assim testemunhar de Deus em nossa vida, para que possamos amar ao próximo e testemunhar que estamos na luz. Essa é a oração que fazemos, dirigimos a Ti em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que você tenha um Natal abençoado na presença do Senhor, já que estamos nos aproximando dessa data, e que o seu ano novo também seja cheio da presença de Deus e que a gente possa estar juntos aqui no canal, mas especialmente na igreja também. Um grande abraço, feliz 2024, feliz Natal para vocês e até a próxima. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte
abençoe.